Ribeirão Preto vai ganhar o 7º ecoponto para depósito de materiais. A medida pode ajudar a diminuir pontos de descarte irregular de lixo que se espalham pela cidade. Mas é preciso trabalhar a educação ambiental. A abertura da licitação foi publicada no Diário Oficial do último dia 13 e prevê a contratação de empresa especializada para a construção de um novo ecoponto na cidade. O orçamento estimado para o serviço é de R$ 1.557.000. Esse vai ser o 7º ecoponto de Ribeirão Preto. Ele vai ser incorporado à usina de reciclagem de resíduos da construção civil, que fica aqui na Avenida General Euclides de Figueiredo, no Simeone, zona norte da cidade. A contratação ainda prevê melhorias no espaço, como facilidade no acesso, vagas de estacionamento e construção de salas administrativas, vestiário e refeitório. É uma atitude plausível da Prefeitura realmente inaugurar mais um ecoponto, mais um ponto de descarte, mas junto com isso também existe uma necessidade de colocar essa cultura da preservação do meio ambiente e do descarte regular e correto do lixo, né, produzido pela sociedade nesses pontos. Então talvez o grande gargalo seja colocar na população, colocar na cabeça do município, no município de Ribeirão Preto, que ele tenha que ter essa consciência de utilizar esses ecopontos, senão acaba sendo um dinheiro desperdiçado. Não adianta você criar, por exemplo, outros tantos ecopontos que você requer recursos, investimentos, altos investimentos, se você não educa a população. Não educa a população de um lado, que seria uma questão preventiva, e você também, é uma questão de uma repressão. Depois, o que acontece? Se a prefeitura não fiscaliza, não pune quem faz os descartes indevidos e tudo mais, eu acho que fica um contrassenso. Você faz um investimento sem a contrapartida. A cidade ainda enfrenta muitas dificuldades relacionadas ao recolhimento e descarte irregular de resíduos. Desde o início do ano, Ribeirão está sem coleta seletiva, o que colabora para aumentar o volume de entulho em pontos viciados do município. População carente que não tem recursos, carece de recursos para esse tipo de investimento, é ali que a prefeitura tem que atender. E se a prefeitura não investir, não levar essas coletas seletivas, esses serviços à disposição daquele munícipe, é enxugar gelo, certo? Ele vai enxugar gelo para o resto da vida e sem ter uma solução. Então é de fundamental importância a gente perceber que se a população adulta e até mais idosa não tem consciência, não tem essa cultura, né, do descarte regular, da preservação do meio ambiente, que isso seja de alguma maneira abraçado pelo poder público como política pública. E como a gente não consegue mudar muitas vezes a cabeça do adulto, a cabeça da pessoa já com alguma cultura estabelecida, a melhor maneira talvez seja abordar as crianças. E aí, quando a gente fala em criança, o melhor ambiente para que a gente possa fazer isso é o ambiente escolar. Os prejuízos ambientais causados por esses descartes são incalculáveis. Nesse caso, quem for pego descartando materiais pode ser multado. O advogado especialista em direito urbanístico defende maior atuação dos órgãos públicos. Aqui nós estamos falando do aquífero Guarani. Temos rios importantes, tem a bacia do Rio Pardo, né? Então a questão ambiental merece um pouquinho mais de cuidado por parte do município, né? da administração pública em si. O que eu costumo dizer é o seguinte: toda ação e omissão da prefeitura, ela pode ser de várias vertentes, né? Mas quando ela prejudica o meio ambiente, seja por omissão ou ação da prefeitura, nós estamos dizendo assim que isso pode caminhar aquilo que eu sempre falo, né? O mesmo discurso, caminha para uma improbidade administrativa. Então, assim, as autoridades prevaricam. Para o educador, é preciso cada vez mais inserir políticas públicas que abordem esses ensinamentos nas escolas, como um projeto criando cultura de reutilização e reciclagem de materiais. Isso pode ter um impacto na qualidade de vida de toda a população, não só de Ribeirão Preto. Isso pode impactar na produção de alimento, né, na agricultura, na pecuária, na disponibilidade de água potável e, obviamente, como a gente mencionou, na qualidade de vida dos cidadãos. Então, é preciso ter um olhar mais carinhoso para essa questão. Então talvez fosse também ideal se criar uma política, uma forma de punição, de
de multas e acreditar também no poder das crianças. As crianças conseguem mudar a cabeça dos pais. A gente pode fazer uma analogia com a questão do cinto de segurança, bem lá atrás, no comecinho do século XX, quando o cinto de segurança do século XXI, passou a ser obrigatório. Eu sei que muitas crianças falavam para os pais: pai, mãe, coloque o cinto de segurança. E esse poder é muito grande. Então daí a importância da educação, a importância desse conteúdo ser trabalhado dentro da escola, porque é ali que a gente vai construir um novo cidadão. E um novo cidadão constrói uma nova sociedade. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que realiza ações no decorrer do ano em áreas públicas, como praças, parques e escolas, atendendo ao calendário de datas ambientais e que também trabalha na conscientização ambiental. Para falar mais sobre essa situação, conosco já no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Jaime Bulos, advogado especialista nessa área ambiental. Professor, boa tarde, sempre um prazer recebê-lo aqui. Ribeirão vai ganhar então mais esse espaço para descarte regular de resíduos. É um reforço que já vai fazer uma certa diferença, né? Bem-vindo. André, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, é um reforço significativo, mas a gente precisa entender que não basta ter o ecoponto se você não tem a divulgação disso para a população. E o que a gente vê aqui no nosso município é que grande parte da população desconhece o que é um ecoponto, os lugares em que esses ecopontos estão situados e principalmente desconhecem as datas em que esses recolhimentos são feitos pela administração. Então, óbvio que a gente está num caminho que é importante, mas não é só isso para evitar esses problemas ambientais que a gente tem em relação aos descartes irregulares. E ainda assim, 7 ecopontos para uma população de mais de 700 mil habitantes está aquém do esperado. Com certeza, a gente tem que pensar que seria um ecoponto para cada 100 mil habitantes e que eles não estão localizados em todas as áreas da cidade. Então, eles se concentram em algumas áreas. E o que acontece? Nas áreas em que você não tem o ecoponto, você continua tendo o descarte irregular. Então, seria necessário que se tivessem mais ecopontos, que a população tivesse conhecimento desses ecopontos e que houvesse uma conscientização e uma educação ambiental para que a população soubesse como utilizar o ecoponto, porque também você muitas vezes tem o ecoponto lá, mas a população sequer sabe como utilizar ou o que descartar nesses ecopontos. E para piorar a situação, a cidade, doutor, está sem ainda a coleta seletiva, esse contrato se encerrou, o outro não saiu do papel ainda, enfim, a falta desse serviço colabora também para esse descarte irregular. A questão do descarte irregular, e a gente já vem tratando disso aqui há muito tempo no jornal, né? Ele é um problema contumaz. Então, o que me parece é que há necessidade de políticas públicas mais efetivas, há necessidade de fiscalização e de conscientização da população. Eu sempre falo, a administração tem a sua responsabilidade e concordo com o advogado que fez a fala antes do link, dizendo que isso pode recair até numa questão de improbidade. Mas a gente também precisa ter claro que a população precisa se conscientizar do que é um descarte e que nas áreas em que você não pode fazer esse descarte, se você o fizer, você terá sanções, punições, inclusive ali em relação a penas de multas que não são penas baixas e que podem causar ali também vários problemas a essas pessoas que descartam irregularmente esses resíduos. E diante desse descarte irregular, daí a necessidade também de se aumentar a fiscalização, de punir essas pessoas com efetividade, né? Exato. Eu sempre digo isso, inclusive em sala de aula, que quando a gente fala de meio ambiente, a gente não fala de ações isoladas, a gente precisa falar de ações conjuntas. Então, eu preciso ter o ecoponto, eu preciso disponibilizar para a população e divulgar para a população onde esses ecopontos estão localizados, o que você pode descartar nesse ecoponto, e eu preciso educar a população para fazer esse descarte correto, adequado, para que tudo isso conjuntamente evite os problemas ambientais. A gente sabe que não vai evitar na sua totalidade, mas certamente minimizaria e muito a questão do descarte irregular na nossa cidade e na região. Jaime Bulos, advogado, professor, especialista nessa área ambiental. Agradeço mais uma vez a sua gentileza sempre com o Jornal da Clube. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.